Capítulo 24. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Não faço o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e vou dar de beber a eles o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar a água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse:
Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu ela contar o que o homem lhe tinha dito. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abrão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale. Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão. E o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: Não deixe que meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui, ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhesse para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: Dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa seu pote e disse: Pode beber. Eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida eu perguntei: Quem é o seu pai? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naô. Então coloquei uma argola do nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: Tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você. Que ela seja mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata, ouro, vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela.
Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz? Você quer ir com esse homem? Quero. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com empregados de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Capítulo 19. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu. E ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto de Jesus e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio?
Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer? Se você quer ser perfeito, vá. Venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel.
E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia,
ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Jesus perguntou: "O que é que você quer?" Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: "Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente." Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão os seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós." A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: "Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós." Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: "O que é que vocês querem que eu faça?" "Senhor, queremos poder enxergar." Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Salmo 12. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos,
Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos, sempre bem protegidos, e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau.